Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o poder do merchandising. Essa ferramenta tão importante que o gestor de trade marketing tem à sua disposição para utilizar no contato direto com o shopper dentro do ponto de venda. O merchandising é uma ferramenta fundamental dentro do planejamento de trade marketing e também de marketing e de vendas, porque o merchandising ele ajuda tanto os serviços quanto os produtos da indústria a se destacarem dentro do ponto de venda, melhorando o resultado e o desempenho comercial dos mesmos. Mas é importante para desenvolver um bom merchandising que a gente esteja ancorado por diferentes estudos, que nos permitam ter um diferencial dentro do merchandising. Hoje se sabe que boa parte da verba de trade ela é direcionada ao merchandising e isso faz com que muitas vezes o merchandising seja confundido com trade marketing. Na verdade, o merchandising é a parte mais visível do trade marketing. Ele está muito longe de ser a totalidade da disciplina. Ele é uma das suas ferramentas e uma das suas ferramentas mais estratégicas, como eu falei antes, que consome cada vez mais recursos. O grande desafio é o quê? É a gente conseguir, partindo de um estudo do canal, do shopper e da categoria de produtos, desenvolver um merchandising mais efetivo. Porque o que você tem que pensar? Hoje o varejo está superlotado de informações. Ele já está superlotado de produtos, muitas vezes produtos com propostas muito semelhantes. E se a gente considerar que além desses produtos você ainda tem um excesso de informação através de materiais promocionais, você começa a entender que para o shopper essa experiência de compra não está muito legal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar o contexto do canal de distribuição, a gente tem que olhar a dinâmica das categorias do produto que a gente atua e também entender profundamente como é que é o processo de compra do shopper. Unindo essas três frentes você vai ter a base para desenvolver o bom merchandising. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, as dinâmicas dos canais de distribuição. Você tem que entender como é que é a parte operacional da loja, como é que são os expositores dessa loja, como é que são os corredores, como é que é a parte física. Dentro dessa loja, onde o shopper passa mais tempo, como é que o seu produto está exposto, em que tipo de equipamento ele está sendo apresentado. Ele tem um ponto natural, ele tem um ponto extra, ou seja, ele é um produto com dupla exposição. Então todas essas dinâmicas envolvendo o canal é fundamental que o gestor de trade marketing estude, se aprofunde, visite o ponto de venda e extrai a partir daí informações para desenvolver o bom merchandising. A segunda parte que você tem que estudar o que é? É a dinâmica da categoria. Como é que é o papel dessa categoria dentro do ponto de venda? É uma categoria destino, uma categoria rotina, uma categoria sazonal, uma categoria conveniência? Baseado nesses quatro papéis, que são papéis que englobam qualquer tipo de produto dentro do varejo, você vai ter uma noção mais clara de qual é a representatividade dessa categoria para o ponto de venda. Ou seja, se você está falando de categorias de destino e categoria rotina, essas categorias o varejo não pode errar, porque é por elas que o shopper julga a loja. Então, nessas categorias não adianta querer inventar muita coisa, você tem que ter o quê? O merchandising muito mais voltado à visibilidade, porque o shopper ele tem um hábito de adquirir esses produtos aonde? No ponto natural. Porém, não adianta pegar a categoria e simplesmente colocar um monte de materiais dentro da gôndola, que certamente vai ter uma dificuldade de execução. O terceiro aspecto que você tem que observar é o comportamento de compra do shopper. E aí a gente tem que olhar para o que, gente? Tem que olhar para a árvore de decisão. Ou seja, quais são os atributos que o shopper valoriza por ordem decrescente na hora de escolher um determinado produto ou uma determinada categoria. Baseado nesses drivers de compra, que são o que? As motivações, o que realmente faz com que ele compre um produto, você vai identificar o que ele mais valoriza. Sabendo que o shopper valoriza mais, você vai estar apto a definir o que? O conteúdo do merchandising. A gente vê hoje um erro muito comum que é simplesmente utilizar a campanha de comunicação criada pela agência de comunicação e aplicá-la dentro do ponto de venda em materiais básicos, régua de gôndola, stopper, wobbler, esse tipo de material que compõe um enxoval padrão. Isso aí não está errado, mas você tem que entender que hoje isso aí já virou excesso de informação para o shopper, não tem mais diferencial. Muitas vezes é dinheiro posto fora, o varejo não quer mais usar esse material na sua gôndola, porque todo fabricante traz para ele essa opção. E o erro principal desse processo é você pegar o conteúdo da comunicação, que é utilizado em outras mídias, que é utilizado em mídias como revista, TV, jornal, e querer simplesmente aplicar essa informação dentro de um material de ponto de venda. Agora, dentro do ponto de venda, como é que o shopper se comporta? Ele não se comporta da mesma forma que ele faz uma leitura de um jornal ou assiste um programa de televisão. Então você tem que traduzir esse conteúdo, você tem que pegar esse key vision, adequar ele para as peças promocionais, extrair desse conteúdo o que é o relevante
E muitas vezes, se esse conteúdo não refletir nenhum aspecto da árvore de decisão, você tem que pegar essa comunicação, adequá-la para o ponto de venda e talvez elaborar um novo key visual. Isso é muito importante, essa relação entre a área de trade e a área de marketing, para que simplesmente não haja uma replicação simples da estrutura da comunicação, que isso não vai impactar o quê? Não vai impactar o shopper no aspecto emocional. Você precisa sempre levar a decisão para o aspecto emocional. Quanto mais você trabalhar o aspecto racional da compra, questões como atributos técnicos, o preço, você vai estar desenvolvendo a área do cérebro do shopper voltada não muito à fidelidade. E o que a gente quer é usar a emoção para gerar fidelidade. Eu queria passar para vocês aqui no nosso espaço um vídeo muito bacana de um fabricante que é a Mabel, um fabricante de biscoitos, você já deve ter ouvido falar, que fez um estudo de comportamento de compra do shopper no ponto de venda antes de implementar um projeto de merchandising. Eu vou puxar a câmera agora para você poder observar. Veja como é que o shopper está se comportando na prateleira. Você vê, né, o espaço da Mabel, ele não tem nenhum destaque. O shopper interage com ele como se fosse qualquer outro local dentro da loja. Não tem uma atratividade. Aí a gente pode observar que o shopper não está utilizando, não está, quer dizer, adquirindo nenhum outro produto além de 1 ou 2 itens, ele não está fazendo uma compra casada, o espaço para ele não traz nenhum diferencial, não tem uma atração. Virou o quê? Paisagem. A pessoa está ali simplesmente dentro de um processo mecânico efetuando a compra. Agora vamos pegar uma outra imagem e ver como é que a Mabel fez para ativar essa gôndola. Observe agora, rapidamente, a diferença na mudança de comportamento do shopper. É impressionante, né, pessoal? As pessoas simplesmente começam a interagir mais com a gôndola, a adquirir muito mais produtos do que o planejado, inclusive descobrir que precisavam de produtos que elas nem sabiam que precisavam. Então, voltando agora para cá, vamos lá. Olha o poder que o merchandising tem, só que esse merchandising ele levou em conta aspectos essenciais. Ele se adaptou à dinâmica da loja, ou seja, ele entendeu o canal. Ele se adaptou às dinâmicas da categoria, ou seja, ele sabe que essa é uma categoria de produto de alto giro, então o que é importante para fazer ela vender? Estar visível, estar bem agrupado, ter uma comunicação forte. E terceiro, ele estudou o shopper. E ele fez o que? Esse projeto. Ele conseguiu usar elementos de comunicação de alto impacto, cores chamativas, conseguiu criar um bloco dentro da gôndola. E isso tudo, para o nosso lado subconsciente, ajuda muito na hora de escolher, porque cria atratividade e nos ajuda a organizar a nossa decisão. Então, gente, o merchandising tem que ajudar o shopper a comprar, não é só empurrar produto, trabalhar promoção. E sempre esse merchandising tem que agregar valor ao ponto de venda e beneficiar não só a indústria, mas principalmente o varejo. O melhor de tudo é quando a indústria e o varejo, através do trabalho de gerenciamento de categorias, que é um tema que eu já apresentei aqui dentro do nosso espaço, quando você consegue somar o merchandising com o gerenciamento de categorias, você tem o que a gente chama de uma experiência de compra completa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.